assunto que é muito comum em humanos, né? Mas as doenças psicológicas também podem atingir cães e gatos. Os motivos que levam ao surgimento delas até pode ser diferente, mas o sofrimento é o mesmo. Pode rodar o VT. Você acha que a depressão atinge somente aos seres humanos? Nada disso. Os pets também podem sofrer com a doença. Este é o caso da cachorrinha Xuxa. Ela entrou em depressão após a morte do outro cãozinho da casa. A sua dona só foi perceber o problema ao notar mudanças no seu comportamento. A gente tinha a casa dos dois cães, ficavam juntas, e a gente percebeu que quando ela ia entrar na casa, ela não passava perto. Ela circulava a casa, ela não chegava perto dos brinquedos que eram dele. E aí a gente tirou a casa. E aí a gente percebeu que ela ficou um pouco amuada, ela ficava muito quieta, deitada o tempo todo. A gente percebeu que ela parou de comer um pouco. E aí, com o tempo, a gente começou a perceber que ela começou a morder as patas. Ela morde a almofada das patas até machucar mesmo. Mas, felizmente, a depressão tem cura. Após o tratamento, Xuxa melhorou e voltou a ser a cachorrinha que todos conheciam. Conhecer bem o seu bichinho é fundamental. No caso, quem é proprietário, que tem um animal em casa, tem que observar bastante o animal, prestar bastante atenção no comportamento dele. Se ele está feliz, ele brinca. Se ele está triste, ele fica moado. Então, tem que observar mesmo, ficar atento, porque são sinais bem discretos, né? E você, sabe como identificar se o seu pet pode estar sofrendo de depressão ou não? É sobre isso que vamos falar agora no Revista da Cidade. Vamos falar sobre esse assunto sim com a Fernanda Fragata, que é veterinária do Hospital Sena Madureira. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada pelo convite. Tudo jóia, obrigada, a gente que agradece. O Michael também está aqui com a gente, é o assistente, tudo bom, Michael? Tudo jóia. O Michael tá com essas duas gracinhas, são seus, né? São, Gregório e a Tequila. Como? Gregório e Tequila. Ai, eles estavam só esperando abaixar para vir para cima, olha que delícia. Ai, como vocês são alegrinhos, como vocês são felizes. Esses não têm depressão não, né? Não, com o Gregório tá já teve. Já teve? Já teve, e o motivo da Tequila vir para minha casa foi justamente o quadro dele. Ah, então já vamos começar com esse exemplo? Foi um ótimo começo de conversa. Como é que você percebeu que o Gregório estava com esse problema? Então, ele já tinha por volta de 1 ano e eu comecei a trabalhar um período maior. Então, normalmente eu ficava com ele em casa de manhã e à tarde ia para o trabalho. Quando eu comecei a trabalhar nos 2 períodos, aí ele começou a sentir, porque mudou todo o ambiente, ele ficou mais tempo sozinho. E por mais que tivesse uma pessoa para ajudar em casa, ela não estava dando tanta atenção. Sim. E aí então ele não ficava 100% sozinho? Tinha alguém lá com ele? Mas ele era muito apegado a mim, então ele sentiu bastante. Tá. E aí a gente começou a tentar, eu coloquei ele no adestramento, coloquei ele com atividades, mas não resolveu 100%. Mas quais foram os sintomas que ele apresentou no dia a dia? Ele diminuiu o apetite, ele começou a ficar mais doente, então ele tinha quadros de tosse, quadros de pneumonia, então caiu mesmo a imunidade, diminuiu o apetite, já não tinha mais tanto ânimo para fazer as coisas, ficava mais quieto, mesmo se isolava mais, novo. Mesmo sendo praticamente um filhote. E foi então quando a gente decidiu comprar mais uma, né? Então trazer uma amiguinha para ele para fazer companhia. No caso, uma namorada, né? Não, namorada não, porque os dois são castrados. Os dois, né? Tá certo. Então, uma irmãzinha. E ele ficou super bem, e assim, agora quando ela às vezes sai, então ela não tá bem, ela precisa ir ao veterinário ou qualquer outro motivo, ela sai, ele fica desesperado, e ela a mesma coisa. Porque ela você não precisou fazer nenhum tipo de tratamento medicamentoso com ele? Antes só a eu questão tentei comportamental? Com os florais, a gente tentou alguns medicamentos para diminuir um pouco essa ansiedade, mas que com ele a gente não teve um resultado tão bom quanto uma companhia. Porque o que ele precisava mesmo era isso, né? Principalmente o filhote, eles são ativos, e se você começa uma rotina e você muda, então isso que as pessoas têm que ficar muito atentas. Às vezes, o meu cachorro sempre ficou um tempo longo sozinho e ele fica bem. Mas outro cachorro que tem o mesmo tipo de comportamento, mas não ficava sozinho, e aí o filho entrou na faculdade, a filha foi morar fora, então a casa mudou a rotina. O cachorro ou mesmo o gato já podem sentir e desencadear um quadro de depressão. Uma mudança física, né? Uma mudança de ambiente, por exemplo, mudou de casa, então ele tinha aquele cantinho, ele tinha um quintal, ou alguma coisa que muda, porque eles têm essa coisa da rotina, né? Eles se sentem muito seguros
com a rotina. Então, tudo que você muda nisso, né, pra gente é importante mudar a rotina. Para eles, pode ser estressante e pode desencadear um quadro grave. Durante um período de férias, se a família faz a opção por deixar o animal num hotelzinho ou na casa de algum amigo, de algum parente, muitas pessoas até percebem, né? Quem está cuidando, quem está tomando conta, pode relatar depois. Olha, ele ficou mais triste, ele ficou mais abalado durante esse período e tal. É só a família voltar e trazer o cão de novo para aquela rotina normal que isso resolve? Muitas vezes ou muitas vezes pode ser que não se resolva sozinho e precise entrar muitas vezes já se resolve. Agora, se ele não conseguir voltar a essa rotina que ele estava habituado, aí sim a gente pode ter um quadro de depressão. Mas na maioria das vezes, como ele volta para casa e ele volta para o ambiente, para a rotina dele, ele volta a brincar e volta a se sentir bem. Vai normalizando aos poucos, né? Agora, a perda de um companheiro, no caso, né, um cachorrinho, ou isso que eu falei de uma viagem, então o dono foi viajar, porque o cão, ele sempre escolhe alguma pessoa da família que ele acaba tendo uma maior afinidade, e é uma coisa natural. E aí, muitas vezes, quando acontece alguma mudança com essa pessoa, eles também sentem, né? Então, se essa pessoa está enfrentando uma dificuldade e que também está num quadro de tristeza ou está com problemas e não está bem, às vezes você percebe o reflexo no animalzinho. Transfere essa energia para eles muitas vezes, né? Eles são extremamente sensíveis. Agora, os gatinhos também podem passar por isso. Agora, uma questão com o gato que eu queria que você complementasse é que a gente tem que ter uma atenção ainda maior, né? Porque eles já são animais mais quietos, mais na deles, normalmente dormem por muitas horas ao longo do dia. Então, isso tudo pode mascarar muitas vezes um processo de depressão nos animais, né? O dono de gato tem que ficar muito atento à rotina, né? E o gato, normalmente, quando não está bem, ele chama atenção por pequenas coisas. Então, ele começa a fazer as necessidades fora da caixa, né? Ou ele começa a destruir alguma coisa na casa, então ele começa a arranhar um móvel, ou arranhar algum tapete que normalmente ele não fazia. Né? Ele fazer se xixi esconde, fora de outro lugar. faz xixi, faz cocô fora da casinha, porque os gatos são extremamente limpos. Então, se ele não está fazendo na sua caixinha lá, na caixinha sanitária, algum problema ele está apresentando. Então, é importante, muitas vezes é só essa a alteração. E aí a gente já tem que ficar atento, porque alguma coisa está errada. Tá bom. Vamos mostrar uma das coisas que podem ser bem bacanas, bem benéficas para os animais que estão passando por esse problema, que é a atividade física e a interação com o bicho é fundamental, com o bicho de estimação, né? Para prevenir e combater a depressão. O adestrador Richardson Zago passa algumas dicas para a gente agora sobre exercícios físicos indicados tanto para cães quanto para gatos. Dá uma olhada. Um dos exercícios que a gente coloca aqui para os cachorros começarem a sair desse quadro de depressão é a questão da exploração. Então a gente permite que os cães explorem bastante. Então nós temos diversas áreas que a gente permite que ele explore e uma dessas áreas é um brinquedo que a gente tem de enriquecimento ambiental, que ele vai entrar por baixo, ele vai subir no brinquedo, ele vai ver o mundo de uma outra patamar, de cima para baixo. Quer dizer, eles vão interagir entre eles e tendo situações para explorar novas, para que ele possa direcionar sua vida para novas explorações, para novas situações que ele pode encontrar na vida. Um dos brinquedos mais simples que a gente pode brincar, colocar para o cachorro interagir é a bolinha. Uma bolinha simples, maciça, que você pode interagir com o cachorro. Então a bolinha, ela pinga de um lado, ela vai para o outro, bate na parede, volta. Quer dizer, tudo isso aí simula aquele ambiente de caça para o cachorro e estimula muito a mente dele, aqueles instintos naturais dele, para que ele consiga desenvolver um pouco essa parte comportamental dele e ele acaba esquecendo um pouquinho das coisas que estão acontecendo ao redor e ele se foca naquelas brincadeiras naturais dos cães. Existem algumas raças de cães que são muito propensos ao contato com a água. Então uma piscina, um lago, alguma coisa assim, é muito importante para esses cães, tais como os labradores, goldens, beagles. Eles trabalham bastante nessa questão de água. Então se você tiver a piscina em casa, se tiver um local que tem a piscina, é até mais interessante às vezes do que o lago. Se você não conhece o lago, pode ter alguns riscos a mais, mas a piscina é bastante interessante para estimular o cão com sentidos novos, com situações novas. No caso dos gatos, a gente tem alguns brinquedos também que são bastante interessantes de interação com eles. Tem algumas bolas no mercado que você coloca pedacinhos de comidinha dentro, onde eles vão rolando essa bola e aos poucos ela vai saindo, liberando um petisco ou outro, e o gato vai comendo e vai interagindo. O gato também é muito interessante você lidar sempre com essas coisas, com essas questões de caça.
Então, um novelinho de lã, onde ele possa ficar batendo, jogando bolinha, empurrando para um lado e para o outro. Tem um brinquedinho também muito interessante para gato, que é uma varinha, tipo uma varinha de pescar, com uma pelúcia na ponta. Aí você sai puxando ela vai passando no chão ou em cima dos objetos, onde você vai puxando essa pelúciazinha, o gato vem subindo, correndo atrás, ele vem interagindo. É interessante que sempre um brinquedo relacionado à caça para os gatos é o que funciona melhor. Com relação aos gatos, acontece a mesma coisa? Essa solução que você encontrou, doutora Fernanda, de dar uma companhia para o Gregório, também vale para os gatos? Ou os gatos são bichos mais individualistas, Não, de repente vale. pode criar uma competição em vez de uma amizade? Não, vale sim. E eles adoram uma companhia. Né? Então o gato, mesmo sendo mais individualista, ele gosta de ficar ali perto do dono, observando as pessoas na casa. Né? Então mesmo que ele não esteja interagindo muito, ele está ali naquele ambiente e aquela movimentação é importante para ele. Tem perguntas para você, vamos tentar responder do jeito bem rapidinho para responder o máximo possível. Tem bastante já, viu, doutora? A Cris Machado. Tem um cachorro da raça Lhasa Apso, ele tem 3 anos e às vezes ele come fezes. Pode ser depressão nesse caso? Então, nesse Pode caso ser é importante sintoma? primeiro a gente descartar problemas físicos. Então, às vezes está faltando algum nutriente, a alimentação não está muito boa, às vezes algum tipo de verminose. Então, primeiro a gente descartando isso, aí a gente pode pensar que ele está chamando atenção e pode estar com algum problema psicológico, sim. Tá. Agora a Meire quer saber. Ela tem uma Lhasa Apso também. Você falou que os cachorros pequenininhos, os menores, são mais suscetíveis à costumam ter depressão. mais, isso. Ah, tá certo. E é o caso do Lhasa, né? Então, ela tem 1 ano e meio e quando viaja, ela deixa em lugares diferentes o cachorrinho. Quando volta, ele fica triste. Ele fica triste demais, fica muito diferente. Por quê? E o que ela deve fazer, então, quando ela for viajar? Então, é importante, assim, evitar, então, que seja cada vez um lugar diferente. Porque se você leva... Escolha um lugar de confiança, leve antes o animal para passar o dia, voltar, para que ele veja, tenha essa sensação de que ele vai, mas ele volta. Tá. Né? E, se possível, no mesmo lugar, porque aí ele tem mais confiança, que ele vai ficar uns dias, mas que ele vai voltar. Então, eles costumam responder muito melhor. Deixar em lugares diferentes pode gerar uma insegurança. Gera uma insegurança, porque ele vai, mas ele nunca sabe ele não se sabe vai se é voltar. provisório, se é definitivo, né? Isso, então, Tadinho, tá e bom. às vezes desencadeou o problema, para você reverter demora um pouco mais. Sara Carvalho, bom dia pra você também. Ela quer saber o que ela faz quando o cachorro dela não quer comer nada, nem beber nada, se isso pode ser um sinal de depressão. Pode ser um sinal de que alguma coisa não está certa. Então, ela observa, né? Não dê petiscos, porque muitas vezes o que acontece é o cachorro não quer comer a ração, a comida que está habituado, e aí você dá outros petiscos. Ele mata a fome, ele não vai comer mesmo. Tá. Então, observe primeiro, espere para ver se realmente ele não está comendo nada e levar ao veterinário, porque aí a gente tem que descartar problemas físicos primeiro, alguma doença física, para depois pensar nessa parte psicológica. Tá. Vamos ver se você tem uma sugestão aqui para Sheila Artes. Ela tem 2 gatos, são um xodó dela. Ela vai se mudar a uma distância aí de 800 quilômetros. Como é que ela pode fazer uma viagem mais tranquila e evitar esse problema no futuro? Então, antes da viagem, começar a fazer pequenos passeios próximos de casa. Então, passeios curtos, coloca na casinha. Primeiro acostuma com a casinha, depois acostuma com o carro, vai fazendo um percurso cada vez um pouco maior para que eles fiquem habituados e não tenham tanto estresse nessa viagem, porque vai ser realmente uma viagem longa. Tá. E durante a viagem, fazer algumas pausas para que eles possam, né, descansar. Tá certo. E aqui você trouxe algumas ideias de brinquedinhos, de como a gente viu no VT, né? Que são algumas situações que a gente pode oferecer para os animais para que eles não, que aí você vê não a sofram de tédio importância, no né? dia a dia. É né? atividade, é manter eles entretidos. Muita coisa legal. Né? Passeio, né? Então às vezes, eu não tenho tempo, então chega em casa, né? Aquele momento que você está escovando o animal, então é bom para a saúde do pelo, também é bom porque ele está sentindo aquela atenção, dê atenção e a medicação a gente deixa para o último caso. Tá. Então primeiro a gente vai tentar todas as outras maneiras de tirar ele dessa tristeza, mudando a rotina de casa, para que ele volte a ser alegre. Tá e certo. feliz com todos. Que é isso que a gente quer, né? Afinal de contas, eles são parte da nossa família, sim. Eu sei que a correria do dia a dia muitas vezes não permite que a gente tenha um olhar mais atento, né? Para o nosso bichinho. A gente consegue ficar poucas horas com eles, muitas vezes até poucas horas com os filhos, né? Mas que sejam horas de qualidade. Exato, e que a gente consiga perceber esses detalhes, né? Que podem fazer toda a diferença. Lambeduras em excesso também, Sim, às vezes eles fazem autotraumatismo. É como as pessoas que roem unha, arrancam o cabelo, eles também. Eles lambem as patas, eles se coçam, às vezes sem motivo nenhum, e aí você vai ver
é por conta desse quadro. Uma ansiedade que está sendo gerada arrancam ali, né? pelos, então Tá é importante. E essas creches também que hoje estão aumentando em São Paulo também são importantes para que eles tenham atividade com outros cães. Então, você não tem condição de ter mais um em casa para fazer companhia? Pensa Então, nisso, né? as creches vale a pena você despender um tempinho. Deixa eu agradecer então a doutora Fernanda Fragata, que é veterinária do Hospital Sena Madureira, ao Michael, assistente que esteve com a gente aqui também, as duas gracinhas, o Gregório e a Tequila. Tequila, gente, são fofos. Eles roncaram aqui o tempo todo enquanto a gente conversava, né? O Pug tem esse barulhinho, né? Barato. Quer continuar fazendo contato com a doutora Fernanda? senamadureira.com.br senamadureira.com.br. Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima.